Olá pessoal, estou aqui fazendo mais um vídeo desse tema que vocês gostaram bastante do último vídeo, que é Tier List. Mas dessa vez eu vou ranquear inovações tecnológicas, científicas e históricas de cada século depois de Cristo e os períodos mais importantes que vieram antes. Mas antes de começar o vídeo, puxa a vinheta. Agora, antes de mais nada, aqui embaixo estão os séculos que não estão na lista porque vieram antes de Cristo. Eu deixei apenas os séculos 9, 10, 4 e 1 antes de Cristo, por causa que cada um representa um período antes de Cristo. O século 9 representa a Idade da Pedra, o século 10 é do Bronze, o século 4 a do Ferro, e o século 1 representa os últimos séculos antes de Cristo. Já todos os séculos que vêm depois de Cristo estão em ordem correta. Então vamos começar pela Idade da Pedra, que foi um período onde começamos a manipular o fogo, desenvolver ferramentas e a agricultura. Então, se fôssemos ver em um fator multiplicativo, esse seria o período onde nós mais avançamos, já que saímos do zero para algo, mesmo que pequeno. Por isso que esse período vai ficar na letra S, porque diferente de todos os séculos que se basearam em invenções para criar novas, a humanidade teve que pensar muito nesse século para descobrir as coisas do zero. Agora, o segundo período, a Idade do Bronze. Agora nós temos outro grande salto evolutivo, saindo de paus, pedras feitos a partir de objetos encontrados na natureza, para a idade onde coletamos materiais do solo e os forjamos com as nossas próprias mãos. Também foi quando surgiu a escrita, a roda e o dinheiro, consideradas as 3 maiores invenções da humanidade. Por isso vai ficar no S, junto com a Idade da Pedra. Agora chegamos em um ponto onde o avanço é mais incremental do que quantitativo. A Idade do Ferro não foi algo muito revolucionário em relação à Idade do Bronze, porque foi quando aconteceu que os povos aumentaram de tamanho, se conquistaram e as sociedades que já existiam na Idade do Bronze ficaram maiores. E o bronze foi trocado pelo ferro, o que fazia que pequenas civilizações que dominassem o ferro vencerem gigantescas usando espadas de ferro. E quando bate em uma espada de bronze, as cortavam. Como foi apenas incremental e não foi um período de tanta evolução, por isso poderia até mesmo ser considerado parte de uma idade que seria tanto bronze quanto ferro, a idade dos metais. Mas como ela foi essencial para a política, vou colocá-la na letra B. Agora, aqui nos séculos finais, nós temos a criação das tecnologias matemáticas, políticas e até mesmo da democracia, a parede de diversas outras invenções, por exemplo, a ponte. Também foi quando surgiu o povo mais perigoso do mundo, que também criou várias outras inovações tecnológicas que não foram tão quanto a Idade do Bronze, mas ainda foram inovações muito importantes. Então, ela fica na letra A. Agora indo para depois de Cristo, obviamente começando pelo século I, onde as principais inovações foram vidros soprados, que permitiu armazenar diversas coisas de maneira melhor, além do parafuso de Arquimedes, que foi usado para irrigação e drenagem. Não teve tanta inovação quanto as eras anteriores, mas teve o início de algo que foi tão grande, que não foi tão grande, mas depois mudou o mundo. O início da era cristã. Mas esse século não vai ficar muito em cima por causa disso. Até porque
por mais que tenha causado muito alvoroço em Roma, não foi algo que na época acabou realmente mudando muita coisa no mundo. Por isso que esse século vai ficar na letra C. O século II, ele foi essencial para o mundo moderno, porque foi quando foi criado o livro encadernado, facilitando a leitura e transporte de diferentes rolos, além de bússolas que foram a base da futura navegação, e sem elas nunca teria acontecido, por exemplo, a descoberta das Américas. Só a bússola já colocaria no lugar de um B, mas o caderno encadernado com certeza coloca ela no A. Agora vamos para o século III. Foi quando o moinho de água começou a ser usado em larga escala para moer grãos e outras tarefas industriais, como posteriormente a produção de açúcar. Não parece grande coisa, mas foi extremamente essencial para a agricultura. Por isso que esse século vai ficar na letra B. Agora, indo para o século IV, nele teve uma invenção extremamente simples, que parece não ser grande coisa, mas transformou guerras, que foi o estribo, que transformou cavalos de meio de transporte para uma arma de guerra, pois fornecia estabilidade para usar uma lança enquanto cavalgava. Por isso que sem ele, guerra seria um resultado muito diferente. Mas como esse século aí não foi tão usado, além de não ser uma invenção tão impactante, já que ele espalhou pelo mundo inteiro, então indiferentemente todos tinham o mesmo acesso, ou seja, o resultado ficava igual, então ele seria teoricamente totalmente parcial. Outro acontecimento histórico foi a oficialização do cristianismo no Império Romano, o que transformou o de um movimento marginalizado para em 67 anos, algo que o governo obrigava todos a seguir. Mas não se engane, não foi por motivos religiosos nem nobres que o Império Romano fez isso, mas sim para ter uma religião que unificasse o mundo todos em nome de um suposto amor. Mas para salvar o império de uma crise, não estou ofendendo o cristianismo, mas estou apenas falando que ele não foi implementado porque realmente achavam que era algo bom, mas sim apenas para benefício próprio. Mas por isso continua sendo muito importante. Então, esse século vai ficar na letra A. Agora, indo para o século V, ele teve uma inovação que não foi tão grande assim, mas ajudou na agricultura, e que foi o moinho de água, que foi usado para manipular melhor os grãos e remover as vasilhinhas. Por isso que no quesito científico e tecnológico ele não teve uma classificação muito boa. Mas acontece que esses dois eventos, que na verdade são o mesmo, se mudaram muito o mundo da época, que é a queda do Império Romano, que significa que a Idade Média finalmente acabou e começa a Idade Antiga acabou e começa a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Por isso, se esse século fosse só sobre inovação científica e tecnológica, ficaria na C. Por causa que mas na verdade, por causa dessa grande mudança no mundo, vai ficar na letra S. Agora, no século VI, temos uma invenção que certamente mudou como guerras eram travadas, para sempre, e tem utilidade até hoje, a descoberta da pólvora na China. Mas na época não foi grande coisa, porque era utilizada para fogos de artifício e fins medicinais. Por isso que esse século vai para a letra B. Enquanto isso, na Pérsia, no século VII, foi criado o moinho de vento, que era apenas uma variação do moinho de água que utilizava vento em vez de água.
Por isso que esse século vai para a letra C. No século VIII, tivemos uma coisa muito importante que foi o precursor da imprensa, que foi a imprensa de xilogravura criada na China, que permitia a produção de textos em massa e funcionava como vários blocos de madeira com letras chinesas talhadas, que eram molhadas na tinta. Quando o papel era colocado em cima, ele era marcado pela tinta no exato formato das letras, e esse processo poderia ser repetido várias vezes de maneira rápida, apenas encharcando os blocos com tinta e colocando o papel em cima deles, sem nem ter que mover os blocos do lugar. Por isso que esse século vai para a letra B. Agora temos uma importante invenção que ocorreu no século IX, que foi os algarismos indo-arábicos, que introduziram o zero ao sistema dos números e também introduziram o sistema posicional, que revolucionou totalmente a matemática, ou seja, a base de todos os sistemas que temos hoje. Por isso que esse século vai para a letra A. Agora, indo para uma invenção muito importante no século X, temos a pena de ganso. Sim, a pena de ganso, por mais que pareça ridículo, ela começou a ser utilizada na escrita, o que revolucionou o jeito de escrever, já que era barata e fácil de se obter, além de que fez a escrita ficar muito mais fácil do que antes, onde as coisas precisavam ser talhadas. Esse século vai ficar na letra B. Já no século XI, os caracteres móveis e cerâmica na China foram muito utilizados para substituir os antigos blocos de madeira, pois é mais fácil de alterar a sua posição e assim produzir textos ainda mais rápido. Mas, com isso, apenas aumentou a versatilidade e um pouco a agilidade. Então esse século vai para a letra D. Já no século XII, temos uma invenção extremamente importante para a navegação. A bússola magnética criada na Europa, que foi o que permitiu a era dos descobrimentos. Por isso que esse século vai para a letra A. No século XIII, temos a invenção mais importante do vídeo, pelo menos para mim, que foram os óculos criados na Itália. E se não fossem eles, vocês não teriam esse vídeo, porque eu não conseguiria ter visão alguma para fazer conteúdos tão complexos. Mas brincadeiras à parte, por mais que seja muito importante para todo mundo que tem miopia ou qualquer outro problema de visão, para o resto do mundo não foi tão relevante. Por isso que esse século vai para a letra B. Já no século XIV, foi criado o relógio mecânico, que permitiu a medição de tempo, mas que foi usado apenas para fins religiosos e administrativos. Por isso que esse século vai para a letra B. No século XV, temos uma invenção extremamente importante que revolucionou totalmente como a informação chega até nós: a prensa de Gutenberg. E também foi extremamente necessária no século seguinte, onde aconteceu a Reforma Protestante, para sim conseguir divulgar a Bíblia traduzida, além de ajudar milhares a se alfabetizarem. Por isso que esse século iria para a letra S. Mas ainda tem mais uma coisa extremamente importante no quesito histórico: a queda do Império Bizantino, ou seja, o fim da Idade Média. Sem isso ele já ficaria na letra S. Mas ainda assim ainda tem mais coisa importante: a descoberta das Américas. Que por isso que esse século vai ficar como o mais importante de todos. Por mais que na Idade da Pedra tenha surgido a própria humanidade, não teve tantos outros acontecimentos marcantes como esse século. Já o século XVI, temos a criação do telescópio,
por mais que Galileu Galilei tenha sido quem realmente o aperfeiçoou, sem essa invenção, a astronomia moderna nunca existiria. Por isso que esse século vai para a letra S. Só que isso já o colocaria na letra A. Mas também tivemos outra importante mudança, como eu disse antes, a Reforma Protestante, que foi o que impulsionou o movimento renascentista, que posteriormente praticamente inventou a ciência moderna, além de tirar muito poder da Igreja Católica, criando países mais livres e alguns laicos. Boa parte da inovação tecnológica não teria acontecido sem a Reforma Protestante. Por isso que definitivamente esse século vai para a letra S. Agora, no século XVII, nós temos a criação da máquina a vapor, que foi a base para a Revolução Industrial e, consequentemente, o capitalismo. Começando a Revolução Industrial no século seguinte, além da calculadora mecânica, que revolucionou a matemática e, posteriormente, a computação. Mais um século para a letra S. No século XVIII, temos a versão mais eficiente da máquina a vapor, que impulsionou muito a Revolução Industrial e a indústria têxtil. Por isso que esse século vai para a letra A. Já no século XIX, temos várias criações importantes. A locomotiva, o motor elétrico, o telégrafo, a lâmpada e todas as tecnologias que revolucionaram completamente o mundo atual. Letra S. Agora temos o século XX, onde foram criados os carros verdadeiramente funcionais, o avião, o computador, a internet, e o homem saiu do planeta e até mesmo foi para a Lua. Vimos quão destrutivas são as armas nucleares, pois foi simplesmente um dos séculos mais inovadores da escola. Obviamente, letra S. Agora, no século XXI, que nós vivemos apenas 25 anos, mas já tivemos muitas inovações, como o smartphone, que é um computador, telefone, câmera, internet, em um único dispositivo, inteligência artificial, principalmente nos últimos 5 anos, que está evoluindo a maneira de interagir com a tecnologia, a edição genética também, que nos permite modificar a própria vida, a impressão 3D e até mesmo carros autônomos. Mas esse século é a mesma lógica da Idade do Ferro. As mudanças foram apenas incrementais ao que já existia. Por isso que esse século vai ficar na letra A. E eu também vou deixar a tier list no link aí embaixo para você fazer a sua própria, caso estiver discordado em alguma coisa. Gostou do vídeo e de aprender sobre o que aconteceu em cada século desde Cristo e os momentos anteriores a ele? Se sim, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais conteúdo como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.